E aí, galera, bem-vindos a um novo Pinta e Resenha. Hoje eu vou falar sobre Como se Fôssemos Vilões, da autora estadunidense M.L. Rio. Aqui no Brasil, esse livro foi publicado pela editora Nasce em 2022, com a tradução da Laura Pohl. Antes de começar, eu queria convidá-los a ler o meu novo conto gratuito ilustrado por mim, chamado Tudo Aquilo que Rasteja. É um sci-fi, um thriller psicológico bem curtinho, perfeito para quem gosta de uma leitura imersiva. Vou colocar a sinopse e o link aqui na descrição. E, além disso, devo avisar que só vou dar spoilers desse livro mais pro final. Então, e eu vou avisar quando for, né? Então, você pode ouvir tranquilamente essa resenha. Bem, sobre o que é a história. Como se fôssemos vilões, conta a história de 7 amigos que estudam Shakespeare em uma faculdade de artes, como um conservatório de artes, né? Nós somos guiados pela perspectiva de um deles, o Oliver. Já no início do livro, nos deparamos com o mistério-chave da história. O Oliver acabou de cumprir 10 anos na prisão e o detetive do caso está para se aposentar, mas quer saber realmente o que aconteceu no dia do crime e se Oliver foi ou não responsável pela morte do amigo. A partir disso, a narrativa se desenrola no presente, quando o Oliver sai da prisão e ele está conversando com um detetive sobre essa história, e no passado. Os 7 amigos são apresentados na história como representações exatas dos personagens que eles interpretam no palco. Um é sempre o protagonista, o herói, o outro é sempre vilão, é o engraçadinho, é o que tem umas tiradas meio maléficas, né? Temos uma donzela, uma protagonista feminina, meio femme fatale, sensual, linda, a mais linda de todas, né? E temos os figurantes. E é engraçado que essa é a perspectiva deles sobre eles mesmos, né? O grupo se via dessa forma, o Oliver via ele se via também como figurante, né? Mas durante a narrativa, a autora mostra mais camadas. Felizmente, ela não os limita a esses arquétipos. Embora ela não faça isso com todos eles, né? Não tem uma elaboração de, por exemplo, o Richard, a Philippa, a Wren, eu achei um pouco menos elaborado do que os outros, mas isso faz sentido, dá pra gente entender, porque são muitos os personagens. Aí, falando dos personagens, tem uma parte que a gente conhece, por exemplo, a família do Oliver. E aí eu achei desnecessário. Tem alguns conflitos que são colocados ali, que tomam um espaço que eu acredito que podia ser utilizado para construir mais sobre os personagens do grupo, dos 7, né? Eu entendo porque tá ali, a autora dá uma função clara para aquilo, para aquelas cenas com a família, mas eu acho que poderia ser enxugado, poderia ser colocado de outra forma, porque, além do mais, fica claro que aquilo só tá ali para cumprir uma função. Então, isso me incomodou um pouquinho. Ainda sobre a caracterização dos personagens, depois do fatídico dia, né, que eles acham um dos amigos mortos, um pouquinho mais pra frente na história, ficou na cara quem era o responsável pela morte. Eu concordo que precisa ser possível que o leitor desvende o mistério, mas infelizmente achei um pouquinho demais, achei muito na cara, achei exagerado o modo pelo qual o personagem estava se comportando em relação aos outros personagens. Se você comparar com os outros personagens, esse personagem estava agindo de uma forma exagerada demais. Então, a revelação, pra mim, não estava no quem assassinou e nem o porquê. Não me pegou nessa parte. Importante dizer que nenhuma dessas pontuações que eu estou fazendo foram o suficiente para me fazer desgostar do livro. Pelo contrário, eu amei esse livro, eu amei a leitura. Foi uma coisa que me despedaçou por dentro, tá? Eu fiquei tô pensando nisso até agora, cara. Eu já terminei, já faz o quê? Mais de uma semana. Já tem umas 2 semanas que eu terminei esse livro e fiquei completamente obcecada, tá? A arte é uma coisa muito subjetiva. Você pode odiar a leitura pelo mesmo motivo que eu amei e eu posso ter desgostado de algumas coisas, mas que no todo eu amei mesmo. Eu achei excepcional.
Uma das coisas que eu amei foi a dinâmica do grupo de amigos. É uma coisa que eu gosto muito, eu amo ver isso retratado. A ambientação acadêmica, o mistério. Eu adoro o Shakespeare, mas pra ser honesta, eu não sou tão letrada nas peças pra saber se ela fez uma boa utilização ou não pra quem entende de verdade. Eu li umas 5 ou 6 peças e achei ótimo o jeito que ela utilizou. Achei que ajudou na dramaticidade e também deu um toque a mais na imersão dessas paixões. No sentido de que, como todo mundo ali é ator, eles são muito dramáticos, são sensíveis, são intensos, são dados às paixões, sabe? Tem até algumas passagens no livro que se relacionam com essa questão. Vou ler aqui pra vocês. Sempre estávamos rodeados de livros e palavras e poesia. Todas as paixões vorazes do mundo encadernadas em couro e pergaminho. Então aqui dá a entender, né, que eles eram imersos nesse mundo, né? Então as palavras, elas mexiam com eles. E outra passagem também que se relaciona é essa aqui. Atores são voláteis por natureza. Criaturas alquímicas compostas de elementos inflamáveis, emoção, ego e inveja. Se aquecê-los, misturá-los, às vezes se encontra ouro, às vezes desastre. Então, ela coloca muito isso, né? E realmente é necessário, porque dá para entender as ações deles, como eles agem nessas paixões muitas vezes, né? A partir daqui vou dar uns spoilers, vou falar sobre o final do livro, então caso você não queira ouvir, vou colocar um timestamp aqui na tela, você vai ver para onde você tem que pular para pegar o final do vídeo. Bom, o elemento que me fez continuar a ler vorazmente foi justamente o que me quebrou em mil pedaços. Foi, é claro, a relação Oliver e James. Gente, desde o início pra mim tava claro que não tinha explicação heterossexual pro jeito que o Oliver descrevia o James, né? Não tinha. Em nenhum momento eu pensei, ai que linda essa amizade entre héteros. Impossível, e eu estava certa. E quanto a isso, a ML Rio nos ofereceu uma migalha, prometeu tudo e não entregou nada. Infelizmente, né, gente? A tensão sexual dos dois foi muito bem colocada, mas acabou aí, foi só isso. Ela não entregou nenhuma cena de afeto melhorzinha, mais trabalhadinha, e eu digo isso no sentido emocional. Teve um beijo, mas eu queria confissões. Confissões de amor. E aí, falando do final, né, essa mulher ainda me teve a pachorra de deixar aqui pra gente que o James fingiu a própria morte. Tá inferido, né? Não sei se é isso, mas pra mim ficou claro que era isso. E não dá pra aceitar. Precisamos de um capítulo extra. E tá aí uma coisa que eu jamais vou fazer, prometo, com os meus leitores. Terminar um livro sem dar uma conclusão. Tem gente até que gosta, né? Essa coisa de final aberto, mas eu fico triste, revoltada, com sentimentos ruins, gente. Não gosto. Quero ler finais, quero ler conclusões. Se você já leu, coloca aí nos comentários, pelo amor da Deus, ou se você ficou passando mal com esse final também. Esse livro estava na minha lista há séculos, mas eu resolvi ler porque acho que o meu quarto livro vai ser também um Dark Academia, e eu queria pesquisar um pouco a atmosfera, o tom desse tipo de leitura. Esse é um livro de assassinato, né, gente? Então, tem temas, trabalha temas sensíveis para muita gente. E tem uma questão em si, que tem uma piada nesse livro, feita por um dos personagens, que eu pessoalmente achei de muito mau gosto. Eu removeria essa piada, achei bastante desnecessária. Tendo que, por exemplo, o personagem que faz isso tem essa pegada meio vilão, né? Ele fazia os vilões e tal. E ele era muito sarcástico e nessa pegada, né? Mas meio que polêmico, né? Ele tinha umas falas polêmicas. Entendo e acho que foi uma decisão da autora, tudo bem. Eu não acho que isso tenha prejudicado o livro em si, eu gostei muito da leitura, como eu falei. Eu, pessoalmente, me incomodei com essa piada e achei de mau gosto mesmo. Não, se pudesse remover, eu removeria, entendeu? Mas aí vai de cada um, do que cada um acha que é o limite do humor e essas coisas assim, né? Mas só para reiterar que, obviamente, não é um livro para todo mundo, né? Tema, gatilho e tal, essas coisas
Fiquem atentos aos tipos de leitura, tá? Se é um livro de crime, que fala sobre crime, coisas pesadas, com certeza você sabe que serão abordados assuntos que não é para todas as idades, que não é para todas as pessoas, tá bem? Tem um elemento nesse livro, antes de eu finalizar, tem um elemento nesse livro que pode incomodar muita gente, que é o fato de que eles se comunicam muito através das citações de Shakespeare, né, gente? Durante toda a história. E aí, isso pode ser cansativo. Eu, pessoalmente, achei que caracterizou perfeitamente a bolha que eles vivem, uma coisa meio seita, assim, né? Mas se você acha isso insuportável, melhor não ler, porque é um recurso que ela vai utilizar até o final. Bom, ficou assim a pintura, as máscaras do teatro, né? O pássaro, que além de estar na capa de algumas edições, também é falado no livro, e a caveira com uma coroa. Nos cantinhos eu escrevi per aspera, eu não sei se é assim se pronuncia, tá, gente? Eu não sei falar latim. Per aspera ad astra, que é o lema da escola deles, e o Oliver no livro ele traduz como através dos espinhos a caminho das estrelas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, comenta aqui embaixo, dá um like. Manda para um amigo. E se vocês quiserem ler as minhas histórias, os links estão todos na descrição. É isso, beijo, tchau.